Olá, no vídeo de hoje, 4 modelinhos. Eu vou fazer um modelinho usando folha cartão. Essa daí foi o mais difícil porque tinha a borboleta que era menor. E para fazer, eu vou usar tinta preta, PVA, misturado com corante líquido, aquele mesmo que você mistura com tinta para pintar a parede. Vou usar o preto, que é da Indeflex, que é o mais baratinho. Vou usar esse pincel filete que eu adaptei. E vou colocar o pincel na tampa onde eu coloquei tinta. Só que quando eu for usar, eu vou retirar o excesso na borda da tampa da tinta. Porque se tiver excesso, o traço vai sair grosso. E como é letra, geralmente são bem fininhas, né? Então, eu uso essa misturinha para fazer contorno e também uso esse pincel para fazer escrita em contorno, porque ele é mais fino. Eu adaptei ele, então o traço sai fino. Eu consigo fazer esse desenho pequenininho, igual essa borboleta que eu fiz. Primeiro eu fiz a parte preta dela, que é o contorno, e depois eu vou fazer o preenchimento. Tem que fazer com calma, porque como os traços são muito finos, e aí também tem que ficar repondo tinta, e tem que tomar cuidado. E para fazer o preenchimento, eu vou usar essa tinta na cor magenta. Vou usar o mesmo pincel que eu uso para fazer contorno, porque como o desenho é pequeno, né? Então, vou usar o pincel filete para fazer o preenchimento. Para fazer o preenchimento, tem que ser movimentos circulares para não ficar marcação. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Esse modelinho também, eu vou usar a misturinha que eu fiz e ele vai ser todo na cor preta, né, esse desenho. Só que ele tem muitos detalhes e são pequenos, só que na hora de desenhar, a câmera acabou não ficando bem posicionada, então não deu pra ver quando eu comecei a fazer o H. Eu vou começar a fazer as letras, depois que eu vou fazer esses detalhes pequenininho. A mão estava tremendo, então eu fui fazer a letra para depois eu voltar para fazer essa letra O, que na verdade eu acho que é um dente de leão, não. Eu vou fazer uma bolinha no centro e depois eu vou puxar. Eu vou puxar rápido, porque quando eu faço assim, esses detalhes que eu faço bem rapidinho, eles saem e fica bem fininho. E depois eu só vou fazendo umas bolinhas bem pequenininhas na ponta desses traços que eu puxei. Fazer um caminho, como se o vento tivesse soprado eles, entendeu? Então, eu vou fazendo os tracinhos e fazendo umas bolinhas na ponta. Não tem segredo, faz o traço e a bolinha, traço e a bolinha. Retira o excesso da ponta do pincel. Nessa parte você pode fazer o traços livres, né, que nem eu fiz. É só fazer o tracinho e a bolinha na ponta. O próximo modelinho é cereja. Eu vou usar a tinta acrílica brilhante vermelho fogo. Vou usar o boleador, esse é o maior que eu tenho. Vou fazer 2 bolinhas, uma de cada lado. Vou pegar o boleador cheio de tinta, pra mim não fazer as bolinhas falhas. E elas ficarem todas do mesmo tamanho. Vou fazendo as bolinhas aleatoriamente. Vou usar o boleador, o menor que eu tenho também, pra fazer umas bolinhas pequenininhas, pra ser uma cerejinha bem pequena. E pra fazer os galinhos dela, era pra mim usar o marrom, né? Mas eu vou usar esse verde aí, que é a misturinha que eu fiz. É só fazer o formato como se fosse um V. Vou usar o pincel filete de cerdas longas pra fazer. Depois de fazer um V, vou fazer um tracinho. No finalzinho do V. E vou fazer umas bolinhas aleatoriamente também. Para fazer o ponto de luz, vou usar a tinta PVA cintilante na cor branca. Eu vou usar o pincel filete que eu adaptei, que é o de cerdas curtas. O próximo modelo é um coração, vou usar a tinta PVA cintilante. Vou fazer um coração vazado. O coração vazado é o desenho que eu faço só o contorno e ele não tem preenchimento na parte de dentro. Eu faço com calma porque eu não consigo desenhar coração, eu tento desenhar em papel, eu não consigo. Eu até fiquei besta que eu consegui fazer aí. E pra fazer o detalhe, eu vou usar tinta acrílica brilhante, vermelho fogo. Eu vou fazer um contorno nessa parte branca que eu fiz do coração. E aí, eu vou fazer o contorno na cor vermelha. Pode fazer o contorno um pouquinho mais grosso. Eu vou usar esse pincel filete de cerdas longas. E eu vou puxar uns tracinhos nele, como se fossem espinhos. Vou puxar uns mais fininhos e outros mais grossos. E vou fazer isso aleatoriamente. E também vou usar o amarelo ouro. Com a tinta vermelha ainda molhada, eu vou pegar e vou passar esse amarelo por cima e vou puxar os traços. A mistura de cor vai ficar tipo um laranja. Nessa hora a câmera desfocou, mas eu vou fazer como se fosse fogo, um coração em chamas. No centro do coração, lá na parte de cima, eu vou fazer uns tracinhos maiores, como se fosse uma chama maior.